Mesmo preparados para o pior, esses policiais se depararam com situações tão bizarras que desafiam toda a lógica, do inexplicável ao sobrenatural. Número 1. A visita silenciosa da filha falecida. O chamado parecia apenas mais uma verificação rotineira de bem-estar. Um inquilino não era visto havia mais de uma semana, então a polícia foi acionada para checar se estava tudo bem. Quando os agentes chegaram ao trailer, notaram que as luzes permaneciam acesas há vários dias, mas inicialmente ninguém deu importância. Diana, irmã da proprietária do imóvel, começou a filmar a movimentação enquanto os oficiais se aproximavam da entrada. "Espera aí, eles estão indo até o trailer do Tom." Pouco depois, os policiais entraram e constataram que o morador havia falecido. Foi no dia seguinte, ao revisar as imagens que havia gravado, que Diana percebeu algo absolutamente arrepiante. A silhueta de uma criança, parada imóvel, aparecendo por alguns instantes antes de desaparecer completamente. Ela e seu irmão não conseguiam entender o que tinham visto, até que decidiram vasculhar o trailer em busca de pistas. Foi então que descobriram algo surpreendente. O homem falecido havia perdido uma filha anos atrás. Meu Deus, esse cara tinha uma criança? Tudo levava a crer que a presença vista no vídeo era o espírito da menina, voltando para fazer uma última visita silenciosa ao pai. Número 2. Motorista vampiro. Durante uma blitz de rotina, um policial abordou um carro que desde o início parecia suspeito. O motorista não demonstrava as reações esperadas e transmitia uma sensação desconfortável e inquietante. Algo em seu comportamento imediatamente acendeu um sinal de alerta no policial. "Boa noite, senhor. Preciso da sua habilitação e do documento do veículo. Sabe por que foi parado?" "Não, senhor oficial." Ao insistir para que ele entregasse os documentos, o agente foi surpreendido por uma resposta fria e ameaçadora. "Estou pedindo com gentileza. Parar-me foi um erro, oficial." Naquele momento, a atmosfera ficou ainda mais estranha. O homem afirmou ser um vampiro. A situação escalou rapidamente, levando o policial a pedir reforço pelo rádio. "Isso aqui tá muito estranho. Preciso de apoio. Reforço agora." Mas já era tarde. Quando a equipe de apoio chegou ao local e analisou as imagens da câmera corporal, não havia sinal algum dos policiais. Eles simplesmente haviam desaparecido sem explicação. Até hoje, ninguém conseguiu entender exatamente o que aconteceu durante aqueles poucos segundos. O que restou foi apenas o registro sombrio e perturbador do encontro. Número 3. Crianças fantasmas na escola abandonada. Durante uma patrulha noturna de rotina, 2 policiais ouviram sons estranhos vindo de uma escola antiga e desativada. Decidiram se aproximar para investigar e, ao chegarem perto do portão principal, viram algo assustador. 2 pequenas figuras paradas, completamente imóveis, à frente da entrada. Eles sacaram as câmeras e começaram a filmar. Porém, no momento em que tentaram se aproximar, as figuras, parecendo crianças, correram para dentro do prédio e desapareceram como se nunca estivessem ali. O vídeo termina nesse ponto, mas um morador das redondezas trouxe uma explicação arrepiante. Segundo ele, o local é assombrado pelos espíritos de 2 estudantes que desapareceram misteriosamente anos atrás. Essas crianças nunca mais foram encontradas. Dizem que ainda aparecem por ali à noite esperando que alguém entre. E quem entra, nunca volta. Os policiais preferiram não seguir adiante, ficaram do lado de fora e apenas registraram tudo, para que o mundo pudesse ver o que eles viram. Número 4. A motorista do além. O que parecia ser apenas mais uma abordagem por suspeita de embriaguez ao volante tomou um rumo absolutamente sinistro. O policial se aproximou do veículo esperando um procedimento padrão. Mas logo que olhou para a motorista, algo pareceu fora do lugar. No início foi o tom da voz dela. Depois, os olhos, os movimentos. Tudo parecia estranho. Durante o teste de sobriedade, ela deveria seguir o dedo do agente com os olhos, mas havia algo bizarro em seu olhar. "Acompanhe apenas com os olhos. Não mexa a cabeça. Você tem algum problema de visão?" Enquanto isso, a documentação dela era verificada, e foi aí que tudo virou um pesadelo. O sistema apontava que aquela mulher havia morrido há exatos 3 anos, em um acidente de carro provocado por embriaguez. "Ei, essa mulher já devia estar morta." "Como assim?" "O sistema mostra que ela faleceu há 3 anos em um acidente."
Cara, eu vou sair daqui. Tomados pelo pânico, os policiais prenderam a mulher. Mas ficou a dúvida que nenhum deles queria fazer em voz alta. É possível prender um fantasma? Número 5. O orbe brilhante após o confronto. Uma perseguição policial estava em curso. Os agentes seguiam um suspeito sem saber que ele estava armado. A tensão aumentava a cada metro. Quando se aproximaram demais, o ladrão sacou a arma e atirou contra os policiais. Após cerca de 10 segundos de caos, o criminoso foi contido. Enquanto ele jazia inconsciente no chão, as câmeras captaram algo completamente inesperado. Uma esfera brilhante surgiu sobre o corpo e começou a flutuar lentamente pela cena. Todo mundo está bem! Alguém ferido? O fenômeno foi registrado por várias câmeras e, segundo os investigadores, não havia drones, lanternas especiais, nem equipamentos que pudessem explicar aquilo. Alguns acreditam que foi apenas um evento luminoso sem explicação. Outros, porém, têm certeza. Era a alma do criminoso deixando o corpo. Um detalhe que ainda intriga é que, após o surgimento do orbe, a atmosfera no local ficou estranhamente silenciosa, como se o ambiente estivesse absorvido por algo que não pertencia àquele mundo. Número 6. A prisão que nunca ficou vazia. As prisões já carregam naturalmente um peso sombrio, mas quando estão abandonadas e esquecidas no tempo, tornam-se o cenário ideal para fenômenos que desafiam a compreensão humana. Um explorador solitário decidiu visitar uma antiga cadeia na Rússia, desativada há muitos anos. Ele entrou com cautela, gravando tudo com a câmera em mãos. Logo ao atravessar os portões enferrujados, o inesperado aconteceu. Uma das celas começou a se mover. A grade de ferro, pesada e imóvel por tanto tempo, balançava sozinha como se algo, ou alguém, ainda estivesse ali. Que coisa bizarra é essa? O homem não hesitou. Tomado pelo medo e com o coração disparado, fugiu imediatamente do local, jurando nunca mais voltar. A movimentação inexplicável da cela levantou suspeitas de que, mesmo desativado, aquele presídio ainda abrigava presenças invisíveis, lembrando que há lugares onde o abandono é só uma ilusão. Número 7. Possessão em plena praça pública. Uma cena no mínimo surreal ocorreu quando a polícia foi chamada para conter uma mulher que estava em completo surto em uma área pública, cercada de pessoas. Ao chegarem, os policiais se depararam com uma situação caótica. A mulher gritava de maneira descontrolada, como se estivesse sendo guiada por uma força de outro mundo. Testemunhas assistiam em choque, e muitos comentavam que aquilo não era normal. Parecia uma possessão. O comportamento dela era agressivo, errático, como se não estivesse consciente do próprio corpo. Mesmo com o tumulto, os oficiais conseguiram manter a calma e usaram um taser para contê-la, sem feri-la. A intervenção deu certo e a situação foi finalmente controlada. Mas todos que estavam ali sabiam que tinham presenciado algo muito além de um simples ataque de nervos. Número 8. Camila e o portal aberto sem querer. Tudo começou quando a família de Camila notou que a jovem estava se comportando de forma completamente fora do normal. Ela havia aberto uma porta antiga e selada em casa, um cômodo que, segundo os parentes, nunca deveria ser acessado. Pouco tempo depois, Camila passou a agir de maneira agressiva e incoerente. Trancou-se em um dos quartos, recusava contato e lançava objetos contra quem tentasse se aproximar. A polícia foi chamada às pressas. Assim que chegaram, os oficiais sentiram imediatamente um clima estranho no ar, como se o ambiente estivesse carregado de algo invisível. Camila, com 21 anos, berrava, se debatia e não respondia a ninguém. Um membro da família a chamou na tentativa de acalmá-la. A câmera captou um breve vislumbre da jovem e a imagem foi assustadora. A equipe policial, percebendo que aquilo ultrapassava suas atribuições, recuou e pediu ajuda de um padre. Com a chegada dele, a situação foi finalmente controlada. Ainda assim, esse caso é lembrado como um dos mais intensos registros de suposta possessão envolvendo forças de segurança. Número 9. A silhueta branca da Vila Esquecida. No interior de Portugal, em uma vila completamente abandonada, policiais locais decidiram investigar relatos insistentes de moradores próximos. Todos falavam sobre uma criatura misteriosa que aparecia durante a noite. A ronda começou tranquila e tudo parecia sob controle. Mas no momento em que os policiais decidiram ir embora, algo inesperado aconteceu.
Uma silhueta branca apareceu numa janela de um dos prédios. A aparição foi tão rápida e abrupta que os agentes nem conseguiram reagir. Apenas viram o vulto desaparecer tão velozmente quanto surgiu. Foi nesse instante que entenderam. Os avisos dos moradores não eram exageros. A figura misteriosa realmente existia. Aquilo parecia não ter qualquer explicação lógica, apenas a certeza de que, mesmo abandonado, o lugar ainda abrigava algo, ou alguém. Número 10. O carro do lado errado e o passageiro do além. Atendendo a uma chamada sobre um carro estacionado no sentido oposto ao fluxo, uma viatura chegou ao local para averiguar a situação. Um dos policiais se aproximou com cautela e olhou para o interior do veículo. Foi nesse momento que a câmera registrou algo completamente fora do normal. Havia uma figura sombria sentada no banco traseiro. Seus olhos brilhavam, fixos para frente, como se observassem algo que ninguém mais podia ver. Mas o mais assustador veio depois. Quando o policial voltou a checar, o banco estava vazio. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Nenhum indício de entrada ou saída. O vídeo caiu na internet e as investigações começaram. Descobriu-se que uma mulher havia perdido a vida naquele mesmo carro meses antes, tentando chegar ao hospital. Coincidência? Muitos acham que não. O registro deixou até os mais céticos arrepiados. Número 11. O monge que parecia tomado por algo sombrio. Esse caso aconteceu em uma estrada remota na China e foi registrado em um vídeo que viralizou nas redes. Um grupo de turistas dirigia por uma região desabitada quando avistou, parado no meio da estrada, um monge de aparência serena, mas extremamente inquietante. Curiosos e um pouco apreensivos, os turistas reduziram a velocidade do carro e acabaram parando bem à frente dele. Esse foi o erro. Assim que o veículo parou completamente, o monge mudou completamente de comportamento. Com movimentos bruscos, quase desumanos, ele avançou em direção ao carro acompanhado de um grito agudo e sobrenatural. O som era tão estranho que parecia vir de outra dimensão. A câmera que estava gravando não conseguiu captar o desfecho do encontro. Apenas os gritos apavorados dos ocupantes ecoando enquanto o vídeo terminava abruptamente. Desde então, não se sabe o que realmente aconteceu. Mas quem assiste fica com a impressão de que nada de bom aconteceu após aquele momento. Número 12. A criatura que espreitava no prédio esquecido. Explorar locais abandonados é algo que muitas pessoas fazem por diversão, ou em busca de emoções fortes. Mas este caso foi além do que qualquer aventureiro poderia imaginar. Um homem decidiu investigar um prédio antigo, famoso por relatos de uma suposta criatura que morava nos porões. Durante a madrugada, ele entrou no local com a câmera ligada, descendo cuidadosamente pelas escadas escuras. Tudo parecia tranquilo, até que ele virou a lente para um canto do corredor. Lá, atrás da parede, apareceu uma figura sinistra, com olhos brilhantes e corpo distorcido. A criatura observava silenciosamente, com uma postura que deixava claro: aquilo não era humano. O explorador, completamente tomado pelo medo, abandonou a ideia de enfrentar a criatura. Em questão de segundos, correu para fora do prédio e nunca mais voltou. O vídeo permanece como uma prova visual perturbadora de que há coisas que não podemos, e talvez nem devamos, tentar entender. Número 13. O grito que fez o policial recuar. Em mais uma patrulha noturna aparentemente comum, um policial percebeu sons estranhos vindos de um quintal residencial. O barulho era alto, repetitivo e impossível de ignorar. Mesmo sentindo que havia algo errado, ele decidiu se aproximar do portão para verificar. O ambiente estava silencioso, até que um grito agudo e poderoso explodiu no ar. Era tão alto e tão penetrante que o policial, mesmo experiente, ficou paralisado por um segundo. O instinto falou mais alto. Ele girou nos calcanhares e correu imediatamente para longe do local. Apesar da investigação posterior não ter revelado nada concreto, aquele som continua sem explicação, e o caso é lembrado como um dos eventos mais assustadores de sua carreira. Número 14. A presença invisível dentro do carro. Esse caso começou como um relato estranho vindo do próprio policial envolvido. Ele alegou ter visto claramente uma pessoa sentada dentro de um carro estacionado. Quando se aproximou para investigar, percebeu que não havia ninguém ali. Abriu a porta, checou o interior e nada. Nenhum sinal de ocupação, nenhuma marca, nenhuma presença.
Eu juro por Deus que tinha alguém aqui dentro. O mais impressionante veio depois, quando o vídeo foi postado online e analisado por outros usuários. Alguns notaram um detalhe que o policial não viu na hora. Por um breve instante, uma mão apareceu no para-brisa dianteiro. Essa evidência visual deixou claro para muitos que o policial não estava imaginando coisas. A figura estava mesmo ali, mesmo que por pouco tempo. Uma aparição breve, mas real o suficiente para deixar todos arrepiados. Número 15. A mulher ao volante tomada por algo sombrio. Uma viatura da polícia havia sido reportada como roubada da delegacia durante a noite. Pouco tempo depois, um policial conseguiu localizá-la estacionada em uma área deserta. Ao se aproximar, percebeu que havia alguém dentro do carro. Era uma mulher sentada no banco do motorista, completamente imóvel. Mas havia algo errado nela. Sua postura, seu rosto, seus olhos, tudo nela transmitia algo anormal. À medida que o policial se aproximava, uma sensação de pavor tomou conta dele. Era como se ela estivesse possuída por alguma força obscura. Tem algo sorrindo para mim, mas não é dela. Infelizmente, o vídeo foi interrompido antes que pudéssemos ver o que aconteceu em seguida. O que ficou foi o medo e a incerteza, e a esperança de que o policial tenha conseguido sair dali em segurança. Número 16. A motorista que desapareceu sem deixar rastros. Tudo parecia absolutamente normal em mais uma abordagem de trânsito. Uma jovem mulher foi parada após avançar uma placa de pare e se mostrar apressada para chegar ao aniversário de uma amiga. A policial pediu sua carteira de habilitação e o documento do carro. A moça cooperou sem problemas, mantendo a calma e sem demonstrar nenhum comportamento suspeito. Fique aí um minuto, Sara. Já volto com seu documento. A policial então se afastou por alguns passos para verificar os dados. Quando voltou, pronta para avisar que o documento estava vencido. Sara havia desaparecido. Não só havia sumido do banco do motorista, como não havia qualquer indício de abertura de portas, fuga ou presença física. Ela simplesmente evaporou. Sara? Sara, onde você foi? Nem a equipe de apoio conseguiu encontrar sinal algum da mulher. Era como se ela nunca tivesse estado lá. A ausência de qualquer rastro levantou suspeitas sobrenaturais, tornando esse um dos desaparecimentos mais enigmáticos já registrados por uma bodycam. Número 17. O prédio que reacendeu sozinho. Um antigo edifício abandonado que não tinha mais ligação elétrica ativa, de repente começou a apresentar sinais de atividade interna. As câmeras de segurança captaram algo impressionante. Luzes acendendo em diversos corredores escuros. O mais desconcertante, no entanto, foi o que as câmeras capturaram dentro de uma das salas iluminadas. Uma figura alta, escura e imóvel, parada de frente para uma parede de vidro. Poucos segundos depois, surgiram mais duas silhuetas atrás do vidro, também imóveis, sem emitir qualquer som ou movimento. Um segurança passou bem próximo de onde as entidades estavam e sequer percebeu o perigo. Você ouviu isso? Jogaram alguma coisa aqui dentro! O barulho de um objeto sendo arremessado aumentou ainda mais o mistério. Não havia falha elétrica nem manipulação no vídeo. A conclusão era inquietante. O prédio não estava mais abandonado. Ele estava esperando para ser visto. Número 18. A sombra observadora na janela. Um policial foi chamado para investigar uma denúncia sobre alguém espreitando pela janela de uma casa que estava fechada há anos. Assim que chegou, sentiu uma sensação pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Esse lugar me dá arrepios só de olhar. Determinados a resolver a situação, ele e sua equipe se aproximaram da residência. E foi aí que viram uma sombra passar por dentro da janela, como se alguém estivesse observando-os do lado de dentro. Mesmo com o medo aumentando, o policial entrou no imóvel para investigar. Procurou por todos os cômodos e não encontrou nada. Não havia ninguém, nenhum sinal de entrada ou saída, nenhum objeto fora do lugar. Muitos acreditam que o policial teve contato direto com um espírito e, por sorte, conseguiu sair ileso da experiência. Número 19. A sombra que seguia sem ser notada. Uma gravação feita de um apartamento mostrou um homem caminhando tranquilamente por uma rua residencial. Tudo parecia comum, até que algo incomum chamou a atenção. Uma sombra esquisita seguia atrás dele, passo a passo, mas o mais estranho era que o homem não parecia perceber a presença.
A sombra era escura, disforme e não parecia ser causada por nenhuma fonte de luz lógica. O que é aquilo atrás dele? Alguns especularam que poderia ser um espírito preso a ele, como uma entidade que o acompanhava. Outros acreditam que era uma manifestação independente, apenas o seguindo naquele momento específico. Independente da explicação, o vídeo serviu como lembrete de que, muitas vezes, nem imaginamos o que caminha ao nosso lado. Número 20. O condutor fantasma da van parada. Durante uma perseguição numa estrada isolada, 2 policiais seguiam uma van em alta velocidade. Em certo momento, o veículo fez uma curva brusca, atravessou a pista e parou de forma repentina, bloqueando a via. Os agentes se aproximaram com cautela, prontos para prender o motorista. Mas ao abrir as portas, surpresa total. Não havia ninguém no interior. A van estava desligada, trancada por dentro e sem qualquer sinal de que alguém tivesse acabado de sair. Cadê o motorista? Isso não faz sentido. Verificaram o número da placa no sistema, mas nada apareceu. O veículo sequer constava no banco de dados. Foi como se tivesse surgido do nada, dirigido por ninguém. Para os policiais envolvidos, aquilo não foi apenas estranho. Foi definitivamente paranormal. Número 21. Mistério vestido de branco. Uma equipe paranormal investigava uma casa quando algo surgiu diante da câmera. Ao mover o equipamento para procurar a parceira, a investigadora registrou a origem do caos. Uma figura semelhante a uma bruxa. Mesmo com a gravação como prova, nada pôde ser feito. Em um instante, a entidade desapareceu, deixando todos em completo choque. Número 22. Academia Fantasma. Na Índia, policiais foram chamados a um parque durante a noite após relatos de um fantasma usando aparelhos de ginástica. Quando chegaram, viram com os próprios olhos um equipamento se movendo sozinho, como se alguém invisível estivesse treinando. O mais estranho é que um vídeo semelhante surgiu nos United States, mostrando outro aparelho funcionando sem ninguém. Nenhuma explicação jamais apareceu. Número 23. O metamorfose ambulante. Moradores registraram um policial diante de algo inexplicável num prédio abandonado. A princípio parecia um ladrão escondido, mas não era humano. A criatura revelou-se brevemente agarrada à porta, antes de cair e fugir em 4 apoios com velocidade anormal. O policial ficou imóvel, sem entender o que tinha acabado de presenciar. Mesmo sem reaparecer, a entidade fez muitos acreditarem em seres de outro mundo. Número 24. O mistério da senhorita Abigail. Imagens de segurança intrigam pessoas há anos. Um guarda conversava com alguém fora do enquadramento, parecendo completamente normal. Então, da central, perguntaram: "Com quem você está falando?" No instante em que percebeu a verdade, a figura simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Número 25. Fantasma à beira da estrada. No Peru, moradores relatavam ouvir choros femininos durante a noite. Quando a polícia chegou ao ponto exato, viram uma figura sentada à beira da estrada. Antes de alcançá-la, ela correu em direção ao campo e desapareceu completamente. Número 26. A silhueta fantasma. Uma câmera de segurança registrou algo perturbador. Uma sombra humanoide surgindo no ar. Inicialmente imóvel, ela permaneceu parada por poucos segundos. De repente, avançou diretamente contra a câmera. A imagem ampliada mostrou a forma distorcida, quase viva. Ignore se quiser, mas este registro faz muitos acreditarem que fantasmas podem sim ser capturados. Número 27. A garota que voltou diferente, 2023. Na região de Sombadra, Uttar Pradesh, uma jovem desaparecida por 3 meses retornou em 2023. Porém, algo estava errado. Seus movimentos eram lentos, tortos, quase reptilianos. Nada parecia humano. A família, aterrorizada, chamou a polícia. Alguns acreditam em possessão, outros em algo ocorrido na mata. Uma coisa é certa, ela não voltou a mesma. Número 28. Presença rotineira perto da Área 51. Um vídeo supostamente gravado próximo à Área 51, em Nevada, mostrava militares em atividades normais. Mas observadores perceberam algo estranho. Uma pequena figura humanoide caminhando entre eles. E ninguém reagia. Isso levou a teorias sobre cooperação entre o exército dos United States e seres não humanos. Se verdadeiro, não seria descoberta, mas convivência. Número 29. O trabalhador desconhecido.
Em um canteiro de obras, um homem apareceu misturado aos operários, mas ninguém o reconhecia. Seu olhar estranho e sorriso perturbador deixaram todos desconfortáveis. Pediram que ele fosse embora. Depois disso, nunca mais foi visto. Até hoje, ninguém sabe quem ou o que ele era. Número 30. O laboratório paranormal de Hawkins amigos dirigiam perto do laboratório em Druid Hills, Geórgia, quando viram a porta se abrir e fechar sozinha. Não havia vento. Tudo ao redor estava imóvel. Então, avistaram uma figura escura na varanda, aparentemente observando-os. Tomados pelo medo, foram embora convencidos de que testemunharam algo sobrenatural. Entre entidades que surgem do nada, carros dirigidos por ninguém e figuras que desaparecem no ar, uma coisa é certa: nem mesmo os policiais mais preparados conseguem explicar tudo o que veem. Quando o desconhecido se manifesta, nem crachá, nem colete à prova de balas garantem proteção. E você? Já passou por algo que desafiou a lógica? Se não foram fantasmas, o que mais poderia ser? Conta nos comentários. E lembra, o invisível não significa o inexistente.